Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o nosso contato agora é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Obrigado pela participação, cobrindo aqui as férias do Glauco. Você tomou um susto, né? O Glauco só no final do mês, viu, Fausto? Mas vamos juntos durante esse mês. A gente vai falar sobre a situação do desemprego no país. Quase 3,5 milhões de brasileiros estão desocupados há pelo menos 2 anos, segundo dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Que conclusões a gente pode tirar a partir desses dados, Fausto, lembrando da pandemia e a situação que continua ainda muito crítica com relação ao mercado de trabalho aqui no Brasil? Qual a sua avaliação dessa conclusão do IBGE? Bem, Rafa, essa é a face mais trágica quando a gente olha para a questão do desemprego. Nós estamos falando de pessoas, mais de 3,5 milhões de pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos. E se a gente pegar ainda e somar esse número, a quantidade que a gente já tem de desalentados, de subocupados, nós temos um contingente muito grande de trabalhadores com muita dificuldade do ponto de vista do ingresso no mercado de trabalho e do ponto de vista da sua continuidade. Uma pessoa que fica mais de 2 anos sem emprego tem uma série de consequências. Primeiro que é muito mais rápido a possibilidade desse trabalhador ir para o desalento, ou seja, ele deixar de procurar trabalho uma vez que ele não encontra trabalho. Vamos lembrar que no Brasil encontrar trabalho significa custo, né, para alguém que está sem emprego, está sem renda alguma. Um outro problema é que conforme vai passando o tempo de quem está desempregado, mais difícil é de retornar ao mercado de trabalho, ou seja, a capacidade dele, as relações que ele tem, todas as redes que ele tem, minimamente de conquista, né, de um novo posto, vão se diminuindo, vão se reduzindo. A própria qualificação profissional dele, conforme o tempo vai passando também, ela vai se alterando, né? Ou seja, ele vai tendo mais dificuldade ali para conseguir, de alguma forma, se manter atualizado do ponto de vista do que a demanda, muitas vezes, do emprego coloca. E aí o que a gente assiste também é que, nesses casos, os caminhos normalmente são 2. Ou, de um lado, ele vai para o desalento, e aí, de certo modo, ele vai saindo do mercado de trabalho, indo para uma condição bastante complicada para retorno, ou ele acaba aceitando um emprego muito aquém da sua qualificação, muito aquém da sua experiência, da sua trajetória ocupacional, e o que acaba levando também a uma redução aí da sua capacidade de utilização. Ou seja, o Brasil, nesse caminho, ele vai inclusive diminuindo a sua capacidade produtiva, a sua produtividade, uma vez que muitas vezes acaba perdendo esse profissional por conta da incapacidade aí do mercado, incapacidade do mercado de trabalho da economia brasileira, recolocar as pessoas num prazo razoável. 2 anos é muito tempo, vamos lembrar. E vamos lembrar que é pelo menos 2 anos, nós estamos falando de 3,5 milhões com pelo menos 2 anos. Você tem pessoas ali que já estão há mais tempo, inclusive, em busca de trabalho sem conquistá-lo. Isso é um dado bastante perigoso do ponto de vista do nosso futuro, é um dado bastante triste, trágico, né, do ponto de vista do nosso mercado, que de alguma forma sinaliza que você precisa de políticas ativas de emprego, você precisa ter uma política econômica voltada para a geração de emprego, para a geração de ocupação, de alguma forma para enfrentar a situação que já vinha ruim antes da pandemia, é bom lembrar, e que piorou com a pandemia e com a perda de controle aí de todo o caos sanitário que a gente vem vivendo desde então. Fausto, na sua avaliação, seria necessário, então, uma política robusta de qualificação desses trabalhos, programas de requalificação para tentar reinserir esses trabalhadores com as novas tecnologias que o mercado vem apresentando, principalmente que se aprofunda a partir desse período de pandemia, onde o home office também é uma realidade nova para os trabalhadores? Então, a qualificação é uma das necessidades, né? Você precisa ter, sim, um programa de qualificação ampliado, robusto e minimamente acoplado às necessidades desse trabalhador vis-à-vis as demandas de mercado. Mas você também precisa ter um sistema mínimo ali de regulação, né, em que você possibilite equilibrar as taxas de desemprego. Ou seja, o emprego precisa vir para o centro do debate do país, ele precisa estar no meio da política econômica, não pode deixar que a questão do emprego seja simplesmente a reboque do mercado, ou seja, o que o mercado definir é a taxa que a gente vai acompanhar.
Quer dizer, o Estado precisa necessariamente intervir, de um lado, qualificando, de outro lado, gerando as próprias oportunidades no mercado de trabalho e fazendo a intermediação. O que é o sistema de intermediação? É o próprio Estado funcionando como elemento de busca ativa do desempregado para com o emprego que tem no mercado. Ou seja, você precisa, na verdade, reorganizar o sistema público de emprego e renda no Brasil, que vem sendo desmontado desde 2016. Vamos lembrar, então, que o sistema público de emprego ele está dividido ali, então, no sistema de assistência, né, o chamado seguro-desemprego, todo o sistema de qualificação profissional e o sistema de regulação, aí, o sistema de intermediação de mão de obra. Quando a gente tem um sistema desse funcionando vis-à-vis uma política econômica que tem um emprego no centro, você vai, de certo modo, tentando lidar com essas deficiências do mercado. A pandemia acelerou muitas transformações tecnológicas, vai demandar uma quantidade bastante significativa de novos mecanismos de qualificação e inserção no mercado de trabalho, mas também vai ter um conjunto de trabalhadores que vai ficar mesmo fora do mercado, porque as novas tecnologias expulsam e não conseguem recolocar rapidamente a mesma geração. Muitas vezes você precisa, você está fazendo um processo de ingresso de nova geração. E aí você vê a outra face do momento que a gente está vivendo. A outra geração, a geração que chega, que está apta a lidar com essa tecnologia, não encontra também essas pontes para conseguir iniciar, que é o chamado desemprego jovem. Quando a gente olha, então, para essa sinalização, a gente vê o quanto o sistema público de emprego, o sistema de ocupação, né, a política de emprego no Brasil é algo inexistente, e como algo inexistente, ela vai penalizando as pessoas, vai penalizando as empresas, mas vai penalizando principalmente a economia do país. Fausto, o governo comemorou muito a divulgação do primeiro trimestre, do PIB do primeiro trimestre, crescimento de 1,1%. O ministro Paulo Guedes afirmou que é o início da retomada, mas esse crescimento de 1,1% ele também não refletiu na criação de postos de trabalho, uma vez que o setor que mais se sobressaiu nesse crescimento foi o agronegócio. Como é que você avalia a possibilidade de crescimento da economia e a possibilidade de geração de empregos a partir desse crescimento? Então, acho que esse é talvez o nosso grande dilema hoje. Desde 2016, o que a gente tem assistido é um processo de recuperação econômica, nos momentos que a gente teve esse crescimento econômico, desassociado da geração de emprego. Ou seja, isso vai mostrando que o atual modelo, né, a atual proposta que está em andamento, é um projeto de crescimento econômico concentrador. Ele cria riqueza, só que essa riqueza fica concentrada num conjunto cada vez menor de pessoas. Uma grande massa de pessoas vão sendo excluídas desse mercado de trabalho, excluído do mercado do consumidor, e de alguma forma vai sendo excluído da própria cidadania. Essa é a proposta que está colocada, o que significa que não necessariamente crescer economicamente vai significar melhoria das qualidades de vida e renda das pessoas. A gente assistiu aí um primeiro trimestre que ao mesmo tempo crescia a economia um pouco, mas começou a crescer muito vinculado, inclusive a um problema estatístico também, porque a base anterior é uma base muito baixa. Vamos lembrar que ano passado o Brasil caiu mais de 4%, né, 4,4% negativo, ou seja, se o Brasil não fizesse muita coisa, a gente já cresceria em torno de 3%. Quando a gente vai olhando para as expectativas que estão girando entre 4,5% e 5,5%, vai mostrando que esse crescimento tem muito mais a ver com uma parte ali de recuperação do que foi perdido, do que propriamente crescer e colocar em outro patamar. Mas mesmo essa recuperação se demonstrou insuficiente ou desvinculada da capacidade de colocar pessoas no mercado de trabalho, uma vez que nós tivemos aumento do desemprego ao longo desse primeiro trimestre, de um lado, e de outro você teve diminuição da renda do trabalhador e aumento dos preços médios, principalmente da cesta básica. Juntando tudo isso, o que você vai assistindo? Você vai assistindo o mercado e vai criando seus bilionários ao longo da pandemia, e de outro lado vai aumentando o número de famélicos, né? Ou seja, o número daqueles que estão abaixo da linha da pobreza já está chegando à beira dos 20 milhões de brasileiros. Quando a gente coloca tudo isso no bojo, a gente vai vendo que o atual modelo é um modelo concentrador, o que significa que o crescimento não necessariamente está acoplado à melhoria de vida das pessoas. Fausto, nesse cenário fica cada vez mais urgente a liberação, né, a implementação de um auxílio emergencial de no mínimo R$600, como as centrais sindicais, os movimentos populares e os partidos de oposição defendem no Congresso Nacional. É importante manter essa pressão para que esse auxílio venha nesse momento da pandemia. Esse auxílio ele tem que ser permanente enquanto durar a pandemia, né?
Sem dúvida, e Rafa, e além disso, eu acho que um debate que nós está se fazendo é que neste cenário em que você vai ampliando, vai ampliando a quantidade de pessoas, como nós chamamos de desemprego estrutural, e que o desemprego de longa duração, que quando a gente começou a conversar sobre isso, ou seja, esses mais de 3 milhões de pessoas estão aí há mais de 2 anos procurando emprego, vai colocando para a gente uma necessidade da gente avançar, inclusive, da discussão do auxílio emergencial para lidar com as situações da pandemia, para uma renda básica de cidadania. É uma renda básica de cidadania que vai minimamente garantir ali um colchão para você lidar com a situação de desemprego estrutural, ampliar a possibilidade de distribuição de renda, e ao você colocar recursos na base da pirâmide, você vai movimentando a pirâmide populacional, a pirâmide etária, toda ela do ponto de vista da inclusão no mercado de trabalho. A renda básica de cidadania, acoplada a um sistema público de emprego e renda, vai, de certo modo, reorganizando o que nós entendemos aí de taxas de ocupação, de reorganização do mercado de trabalho, no sentido de minimamente você caminhar para uma distribuição de renda e você dar, inclusive, maior eficiência ao próprio sistema, ao próprio mercado de trabalho brasileiro. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai insistir, né? Você precisa, sim, de um sistema de seguridade social. Esse sistema de seguridade social, do ponto de vista do emprego, estamos falando aí de uma renda básica de cidadania, de um seguro-desemprego reorganizado. Você precisa, a partir daí, então, um sistema de intermediação bem feito e uma nova lógica de qualificação profissional vinculada principalmente às novas tecnologias e a nova educação, tudo aquilo que você precisa para esse novo mundo que está emergindo. E, acima de tudo, para isso, você precisa de uma outra política econômica, não a que está aí. Uma política econômica que vincule ao bem-estar das pessoas, ao nível de ocupação, né, ou seja, a taxa de desemprego reduzida, com o crescimento econômico. O que a gente está vivendo, na verdade, é o oposto disso, uma vez que os ricos ganham muito e os pobres ficam cada vez mais pobres. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, muito obrigado pela participação, boa semana para você e a gente volta a se falar. Boa semana, Rafa, boa semana a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.